Atual técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, será preso. Fica até o final para você entender com a matéria aqui do UOL novamente. Vamos lá. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, condenado hoje a 1 ano de prisão por não pagar imposto sobre a receita de seus direitos de imagem quando era técnico do Real Madrid. Cara, eu vou te falar. Como é comum no ramo de futebol esses caras não pagarem os impostos. Eu fico impressionado. Como é comum. Já foi Neymar, já foi Messi, porém nenhum deles foi preso, né? E dentre outros jogadores de menor tamanho, né, de menor porte ali, mas é impressionante, e principalmente assim, na Itália e na Espanha, né? Se você observar, são só nesses países. Não sei como é a legislação lá para isso, mas é impressionante a quantidade de jogadores. Até Cristiano Ronaldo, me lembrei agora, se não me falha a memória, até Cristiano Ronaldo também sofreu com isso, porém não foi preso também. Né? Teve ali o julgamento e aí eles pagaram os valores, mas nesse caso de Carlo Ancelotti não, ele será preso. Vamos ver com detalhes aqui como é que será isso, por quanto tempo, enfim, vamos ver se tem como reverter também. Vamos entender aqui na matéria. Em 2014, informação divulgada pelo Tribunal de Madrid, na Espanha, em um comunicado divulgado à imprensa. De acordo com a lei espanhola, qualquer pena inferior a 2 anos por um crime não violento raramente exige que um réu sem condenações anteriores cumpra a pena de prisão. A gente está acompanhando aí o que pode ser o desenrolar dessa história, né? De acordo com a lei espanhola, ele deveria cumprir a pena de prisão. Foi essa condenação divulgada hoje. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, então, condenado a 1 ano de prisão por não pagar impostos sobre a receita dos seus direitos de imagem. Ancelotti comandou o Real Madrid entre 2013 e 2015 e entre 2021 e 2025 foi absolvido de uma acusação semelhante em 2015, pois o tribunal não conseguiu provar que ele permaneceu tempo suficiente na Espanha para incorrer em dívidas fiscais. Então é aquela coisa. Ele ficou de 2011 no Real Madrid até 2015, porém essa fraude só foi em 2014, como a gente acabou de ver na matéria. E é aquela coisa. Espanha não é Brasil não, viu? Espanha não é Brasil. No Brasil, quem vai preso é o ladrão de galinha. O engravatado não. Espanha e Itália já mostraram que não são Brasil. Robinho que o diga aí. Sobre a Itália, viu? Então, ali a lei funciona, principalmente nessa questão, não é? Inclusive, aí tem até um paradoxo, né? No Brasil, a lei que funciona é a lei da pensão alimentícia, e já na Espanha e Itália que funciona realmente a lei mais rígida mesmo assim, mais eficiente e eficaz para quem tem fortuna, é essa questão de impostos. Então, se você é o camarada que está lá, milionário, e tenta fugir do imposto, esses países não é tolerância zero para isso. Então vamos ver aqui, como eu falei, ele foi condenado no ano de 2014, né? Já teve até uma outra também acusação contra ele aqui, mas aí não acharam prova suficiente. Porém, em 2014 foi comprovado que ele realmente não pagou esse valor para o país, lá para Madrid, lá para Espanha, né? Vamos ver aqui por quanto por 1 ano, já foi dito, e a gente vai entender aqui se existe algum tipo de reversão, como é que vai ficar a situação dele na seleção brasileira, né? Pô, o cara acabou de chegar, acho que só tem 1 ano na seleção, e ficar preso por mais 1 ano, né? Como é que seria a Copa do Mundo, a preparação, tudo aquilo, né? Vamos ver. E aí ele mudou para Londres após a demissão do Real Madrid em maio de 2015. O ex-técnico do Bayern de Munique, Milan e também Chelsea. É a mais recente celebridade do futebol a ser investigada e condenada por uma autoridade fiscal espanhola por suposta fraude fiscal. Não é só por aqui então, né, Josias? Mas ele está em solo brasileiro, Carlo Ancelotti. E agora, hein? Qual vai ser a consequência disso aí? Será que ele deve sair da seleção? Não deve sair? Que impacto isso vai ter para a seleção brasileira de futebol, hein, Josias? O único
o impacto é o constrangimento, né, Fabio? E como você disse, fica evidente que rico brinca de esconde-esconde com o fisco no Brasil e a Iures, né? Todo rico tenta pagar o mínimo de imposto possível. Esse mundo do futebol é um mundo em que pessoas, não é o caso do Ancelotti, mas pessoas humildes se tornam milionárias em um curto espaço de tempo, né? E nós tivemos casos de o próprio Neymar enfrentou dificuldades com o fisco quando se transferiu para o futebol espanhol. E quando o treinador Ancelotti foi para a Espanha, aí fica aquela discussão, devia pagar imposto aqui, devia pagar no Reino Unido, onde é que ele deve recolher o tributo? E há essa condenação. Todo mundo quer um pouquinho, né? Ou a Espanha, a Inglaterra, todo mundo quer um pouquinho. E nesse caso aqui, se eu não me falha a memória, gira em torno de 350 mil euros, alguma coisa assim, que trazendo para os dias. Isso foi em 2014, né? Mas trazendo para o real nos dias atuais é mais de 2 milhões de reais, enfim. É uma bagatela pra gente, né? Pra eles não é nada, né? Mas enfim, eles têm esse hábito mesmo lá, os jogadores da Espanha especificamente, de sonegar imposto, né? E aí acaba acontecendo isso. Uma multa de 387 euros, né? Pelas contas aqui do câmbio de hoje, isso dá 2,4 milhões de reais. Mas, como disse, afora o constrangimento, não parece que a CBF vai se incomodar muito com isso, Fabio, a ponto de se livrar do Ancelotti, até porque há multas contratuais que teriam que ser pagas, né? Então há um constrangimento, o treinador vai ter que se defender, e acho muito improvável, aliás, bastante improvável, que ele enfrente uma pena de prisão por conta disso, né? Talvez pague a multa, talvez conteste a multa, mas afora o constrangimento, fica essa percepção, Fabíola, de que rico se comporta como rico em qualquer lugar, né? Podendo fugir do fisco, foge, né? São raros os que acertam as suas contas na mesma proporção que o erário julga que seria adequado, né? Então, esconde-esconde vale para cá e vale para outros países. Fraude fiscal envolvendo. Pois é, cara, eu particularmente acho que ele realmente não vai sair da seleção brasileira. A gente tá falando de um técnico, cara, de nível mundial, não é? E outra coisa, também, primeiro técnico grande mesmo, estrangeiro, comandando a seleção brasileira. Você acha mesmo que a CBF vai colocar um camarada desse pra fora? Agora, posso estar enganado, mas isso já pode ser uma forma dele, tipo, talvez ele esteja querendo sair da seleção e não sabe como sair, talvez utilizar esse pretexto, enfim, a gente vai saber ainda, apenas uma especulação minha aqui, né? Porque assim, pô, o cara acabou de chegar na seleção brasileira, um técnico de nível mundial, não é? E que nunca, o Brasil nunca teve uma grande estrela como técnico assim de nível mundial. Eu acho que o mais próximo, mas era brasileiro, era Vanderlei Luxemburgo, que saiu da seleção, que treinava o Real Madrid, se eu não me engano, ou saiu do Brasil, foi treinar no Real Madrid, alguma coisa assim. A única coisa assim mais próxima de nível mundial foi Luxemburgo. Mas agora, vindo realmente de um grande clube e vir treinar a seleção brasileira é a primeira vez na história. Então, assim, pra mim isso também soa um pouco como, tipo assim, eu tô querendo já sair daqui do Brasil, não é? E tô vislumbrando aí, não sei, um PSG, treinar um PSG, voltar pro Real Madrid, enfim, ganhar 3 vezes mais, sabe? Enfim, acontece muito isso no futebol, né? Vamos ver aqui o último comentário pra encerrar, tá? Do Carlos Ancelotti. Fala, Nilson. Oi. Não, ia lembrar que o Messi já teve problema com o fisco, né, na Espanha também. Tanto que no final das contas, esses caras sempre alegam que, obviamente, né, eles não fazem a mínima gestão de tudo isso. Alguém faz, uma empresa faz. Na hora joga na conta da empresa, faz um cálculo lá de quanto tem que pagar, provavelmente é o que eles ganham por mês. Se parcelar, vai parcelar. Pois é, tem isso aí, né? Geralmente eles têm gestores financeiros, né? Para tratar de milhões e milhões da empresa deles, né? Dos lucros deles aí como jogadores, né? As luvas, enfim.
direitos de imagem, tanta coisa. Então assim, né, esses caras realmente têm muito dinheiro e aí acaba se safando, né. Eu espero pelo menos que não respingue para a seleção brasileira, né, isso aí, que ele possa, olhando mais pela seleção brasileira, né, a Canarinho, né, que ele possa trazer boas vitórias para Canarinho e que a gente passe tranquilo por tudo isso, né. Vou estar deixando para vocês aqui, pessoal, 2 sugestões de vídeos para vocês acompanharem, tá? As últimas notícias aqui do Brasil e do mundo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.